Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemática Digital. Sou o professor Leandro e na aula de hoje nós vamos fazer um estudo aprofundado de função do primeiro grau, tá bom? Fica comigo até o final. No final da aula a gente vai construir dois gráficos para sanar todas as dúvidas sobre o assunto. Tudo bem? Vem comigo aqui. Pessoal, você vai encontrar o assunto como função do primeiro grau ou função afim. São as duas formas de chamar a função do primeiro grau, tudo bem? Olha só, a lei de formação de uma função do primeiro grau, sempre, tá? Ela é do tipo f de x, ou seja, a função de x é igual a ax mais b. De novo, as letrinhas fazendo parte da matemática, tá? Pessoal, perceba que eu tenho um a que multiplica x e eu tenho um b que nós chamamos de termo independente, tá bom? Ele não está multiplicando ninguém. Você já vai entender. Olha só, daqui eu já posso dizer que A e B pertencem ao conjunto dos reais e o meu A é diferente de zero. O A ele pode assumir valores negativos ou positivos. Ele só não pode ser zero. E se tiver com dúvida por que não pode ser zero, é que se você multiplicar zero por x, isso dá zero. Logo, se torna só uma função constante. Tudo bem? Olha só, gente. Eu deixei aqui 3 exemplos para a gente tentar entender quem são os valores que representam A e quem são os valores que representam B. Tá bom? Olha só. Se você olhar, o A está multiplicando x. Então, olhando em uma função com números, nessa letra A, perceba, o 3 está multiplicando x. Daqui eu já posso afirmar para vocês que o A é igual a 3. O meu B é sempre o número independente, ou seja, ele não está multiplicando ninguém. Vai lá na função, já sabe quem é o B. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o meu B é igual a 1. Olha só, vamos fazer mais um exemplo? Só para a gente ir treinando. Na letra B, eu tenho que f de x é igual a menos 2x menos 3. Lembra, o A é o número que está multiplicando x. Nesse caso, o meu A é igual a menos 2. Não esqueça, gente, o sinal também precisa ser representado, tá bom? E o meu B, eu posso dizer que é igual a menos 3. Tudo bem? Na letra C, gente, prestem atenção. O meu f de x é igual a 5x. Está faltando um termo ali. Perceberam? É a letra B. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o valor de A, que é 5 positivos. Como não tem o B, quando não tem uma coisa, ela vale zero. Então, meu B é igual a zero. Show? Desse início, você já consegue dizer quanto vale A e quanto vale B em uma função do primeiro grau. Desse lado aqui, eu coloquei alguns significados. Por exemplo, o meu A, que é esse cara que multiplica o x, eu posso dizer que ele é o meu coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Ele determina a inclinação da minha reta no gráfico, tá? Quanto maior for o valor de A, mais inclinada vai estar a minha reta. O meu B, ele é o coeficiente linear. Lá no gráfico, vai ficar fácil de entender quem é o coeficiente linear, tá bom? Ele é o termo que corta o eixo Y. Outra coisa que eu posso dizer para vocês, se o A é um número maior que zero, o meu gráfico ele é crescente, tá? Então, valores maior que zero, o meu gráfico é crescente. Se o A for menor que zero, o meu gráfico é decrescente. Para quem não lembra, números menores que zero são aqueles que têm o sinal de menos na frente. No caso, a letra B aqui, ó, o Azinho é menos 2. Então, quando o A é negativo, o seu gráfico é decrescente, tá bom? Gente, ó, já entendemos mais ou menos como funciona uma função do primeiro grau. Agora, nós vamos determinar o valor numérico de uma função. Olha só, eu deixei aqui, ó, uma função f de x igual a x mais 1.
E eu quero calcular alguns pontos. Eu coloquei para calcular o f de 0, o f de 1 e o f de 2. Para você que não entendeu o que quer dizer esse f, quer dizer assim, ó, no lugar onde tem x, eu vou trocar por 0 e vou efetuar o cálculo. Eu vou fazer com vocês e vocês vão entender. Presta atenção, f de 0, onde tem x eu coloco 0. 0 mais 1. Então fica igual a 1. Tudo bem? Quando for o f de 1, eu vou substituir na mesma função e vou achar quanto que vale. O f de 1 vai ficar assim, ó. 1 mais 1, que é igual a 2. E vou calcular também com vocês o f de 2. Ou seja, onde tem x, eu troco por 2. Vai ficar 2 mais 1 igual a 3. Percebeu, gente, ó, que para cada valor que eu coloquei de x, valores diferentes, eu tive valores diferentes aqui da resposta? Esses valores diferentes nada mais é do que o valor que vai ser marcado lá na reta y. Então daí você já pode tirar uma coisa. F de x também pode ser chamado de y, tá? Lá no gráfico você vai entender mais um pouquinho. Olha, depois de efetuados os cálculos aqui, eu já deixei lá do lado direito uma tabelinha. Ó, quando x foi 0, meu y foi 1. Quando o meu x foi 1, o y deu 2. E quando o meu x foi 2, o meu y foi 3. Pronto, pessoal. Percebeu, gente? Olha, agora eu tenho uma tabelinha com valores para x e valores para y. É só você ir no gráfico e marcar esses pontos. Então, ó, quando x é 0, que é aqui, o meu y é 1. Eu faço uma bolinha bem aqui em cima, porque ele está no par ordenado 0 e 1. Quando o meu x é 1, quando x é 1, o meu y é 2. Ou seja, eu vou traçar uma reta, deixa eu passar para o lado de cá, perpendicular aqui subindo, ó, e vou riscar no ponto 2 um pontinho assim, ó. Quando o meu x foi 2, estão conseguindo ver? Depois eu saio da frente para vocês darem uma printada na tela. Quando o x foi 2, o meu y é 3. Então eu vou subir uma reta paralela aqui, ó, e encontrar no 3. Olha que legal, gente. Eu tenho 3 pontos e eles estão alinhados. Por aqueles 3 pontos, vai passar a minha reta do gráfico. Olha que bonitinho. Pessoal, percebeu que essa reta está crescendo? Por quê? Porque o coeficiente angular aqui, ele é positivo. Então, toda vez que você for construir o gráfico, é só você se atentar aos valores de x, achar o correspondente em y e traçar aquela reta. Eu vou prolongar um pouquinho mais essa reta até ela cortar o eixo x aqui embaixo. Olha só. Por que eu quis cortar ali o eixo x? Porque eu quero mostrar um macete para vocês. Daí, ó, vem os pulos do gato agora. Perceba, gente, toda vez que você tiver uma função do primeiro grau, o termo b é onde vai cortar o seu eixo y. Percebeu? O b valia 1. Olha o eixo y aqui, ó, cortado exatamente no ponto 1. Outra coisa que eu consigo desvendar para vocês, a raiz da minha função. O que é a raiz da função? É o resultado de x que torna o y igual a 0. Então, por exemplo, ó, eu sei que x mais 1 é igual a y. O que eu faço? Eu coloco y igual a 0 igual a x mais 1. Esse mais 1
passa para depois da igualdade com o sinal invertido. Então vai ficar daqui, ó, que x é igual a menos 1. Se você olhar no meu gráfico, gente, ó, esse ponto que está marcando aqui nada mais é do que x igual a menos 1. Tudo bem? Então, o ponto onde o gráfico corta o eixo x é a raiz da função. Para ficar bonitinho o gráfico, eu vou representar a letrinha 0, o número 0 aqui também. Tá bom? Agora, só para caso de exercício mesmo, nós vamos traçar o gráfico daquela função de baixo, onde diz que y é igual a menos x mais 1. É simples, gente, ó. Eu também vou calcular o valor de x igual a 0. Quando x é 0, o meu y é 1. Do mesmo jeito, ó. Depois eu vou fazer para x igual a 1. Quando x for 1, vai ficar menos 1 mais 1. Menos 1 somado a 1 dá 0. E o terceiro ponto, x igual a 2. Se eu colocar x igual a 2, o sinal de menos permanece e fica menos 2 mais 1. Você tem uma dívida de 2, soma 1, você fica com menos 1. Perceba, eu tenho os valores de x e tenho agora valores para y. Tá certo? É só marcar no gráfico. No gráfico eu vou colocar, ó, o 0, o 1 e o 2 que eu escolhi para x. E vou marcar os seus correspondentes lá em y. Quando o x foi 0, o meu y foi 1. Quando o x foi 1, o y foi 0. Então o ponto está aqui em cima. Ó. Quando o x é 2, o meu y é menos 1, que está aqui embaixo. Menos 1. Logo, ele vai marcar o ponto aqui. Olha lá, eu tenho 3 pontos. Já posso traçar a minha reta. E olha que bonitinho. Quando o coeficiente é negativo, percebeu que a reta está no sentido contrário daquela? Por isso que eu posso afirmar que meu gráfico é decrescente. Um macete bem legal é você entender, ó, que uma reta é crescente toda vez que eu aumento o valor de x, aumentou o valor de y. E uma reta é decrescente quando toda vez que eu aumento o valor de x, diminui o valor de y. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham ficado até o final da aula. Se ficou até o final, se inscreve no canal, deixa um like, indica o canal para um amiguinho que também precisa tirar as dúvidas dele de matemática, tá bom? E até o próximo vídeo.